Pessoal, recentemente eu tive numa visita à indústria de chocolates Cacau Show. E lá no meio da visita teve uma apresentação de um dos funcionários e um rapaz muito simpático, ele estava começando a falar sobre a produção e tudo mais. E num determinado ponto ele fala sobre a vassoura de bruxa, que é um fungo, né, que vai matar os pés de cacaus. Isso daí a gente vai descobrir mais ou menos no começo dos anos 80 e no final dos anos 80 chega a Bahia, aonde vai devastar uma série de fazendas, né? São atingidas por essa questão e isso vai ser um problema porque vão morrer muitos pés. O cacoeiro ele é todo infectado, isso diminui a produção, quando não ele praticamente aniquila. E aí isso vai subir o preço do cacau, vão surgir vários pontos. Mas o que eu quero chamar a atenção? Num determinado ponto, o rapaz que estava fazendo a apresentação, ele vira e fala assim, o PT acabou que criou, que trouxe a vassoura da bruxa. E ele fala de uma forma meio, PT, é uma forma assim, um tom de brincadeira, entretanto, você utiliza do humor para dar uma informação e que é muito séria. Vamos lembrar que no começo dos anos 80 o PT estava surgindo, nascendo. E no final dos anos 80 o PT ia disputar sua primeira eleição para presidente. Eu fico pensando, puxa vida, por que toda essa maldade? Qual era a intenção? Esse funcionário, ele está dando essa informação por quê? Bom, nós não nos aguentamos e fomos falar com ele e perguntamos. E ele disse que ele era o que ele tinha ouvido falar, como ele tinha sido orientado. E a gente falou que aquilo que ele estava fazendo era crime, que aquilo era uma fake news e que ele não poderia fazer isso, até porque ele não sabia quem eram as pessoas que estavam ouvindo. Ele não sabia se ele estava, por exemplo, conversando com pessoas que têm simpatia ao Partido dos Trabalhadores. Mas independentemente disso, se fosse verdade, não teria problema nenhum em falar. Agora, o problema é que é uma das mentiras mais grosseiras que eu particularmente já ouvi a respeito do Partido dos Trabalhadores. Agora, quem é que orienta e por que orienta ele a fazer esse comentário? Eu pergunto, a Cacau Show, nesses últimos 2 anos e meio, que o PIB tem crescido muito além da média, não está vendendo mais chocolate? E mesmo assim vale a pena fazer isso? Eu fico pensando quando se fala que a elite brasileira ela é burra e atrasada. E eu fico pensando, o dono da Cacau Show provavelmente é alguém que faz parte dessa elite. Agora, como é que se orienta dentro de uma empresa do porte da Cacau Show a cometer crimes de forma indiscriminada, falando sobre a vassoura da bruxa, né? Que é um fungo que causou prejuízos enormes para a economia brasileira, e eles vêm com esse tipo de, vamos dizer assim, desinformação recreativa, usar fake news de forma recreativa. Claro que nós orientamos e esperamos que esse rapaz não fale mais isso. Mas o problema não é o rapaz falar. O problema é quem orienta esse tipo de funcionário a falar esse tipo de coisa. Uma empresa grande, uma empresa que deveria zelar pela boa informação, jamais deveria cometer esse tipo de crime. É um absurdo o que a Cacau Show, eu vou falar a Cacau Show, porque aquilo não foi falado simplesmente do nada. É vergonhoso para nós brasileiros vermos uma empresa da qual nós deveríamos nos orgulhar, que inclusive tem uma pintura maravilhosa de um grande artista, o Cobra, que fica ali na rodovia, e de repente divulgando fake news de forma recreativa. Vergonhoso.